Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem por objetivo simplificar a contabilidade e o mundo dos negócios. Se você gosta de contabilidade, finanças, empreendedorismo, vem com a gente. Estou aqui com o Jefferson Barbosa. E aí, Fred? Tudo bem, querido? O palco aqui diferente aqui, hein? Um palco, outro nível, né? Outro nível, né? E hoje nós vamos falar, Jefferson, sobre uma regra contábil. Opa! Tá? Hoje nós vamos falar sobre o CPC 25, que trata de ativos e passivos contingentes. Caramba! Ó, acho que a gente precisa chamar um advogado aqui, hein? Puxa vida, hein? Será que nós erramos? Não, Vamos lá, brincadeiras à parte Barbosinha. Brincadeiras à parte, de fato, assim, esse assunto está conectado com uma questão judicial. Tá, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas nós, contadores, a partir de um relatório e de uma opinião jurídica, a gente vai conseguir formular a nossa visão sobre como que a gente deveria tratar esse assunto sob a perspectiva contábil. Então nós estamos falando sobre um ponto que na contabilidade ele vai ser tratado, né? Mas quem fornece a informação ali normalmente vem de um Vem de um de um advogado, consultor, de um consultor assessor jurídico, né? jurídico. Barbosinha, então vamos lá, vamos fazer uma introdução do assunto, né? O que seria um ativo e depois vamos falar sobre um passivo contingente. Então vamos lá. Quando a gente fala em ativo, um ativo contingente, é algo que, de certa medida, alguma empresa, né, ou uma pessoa física está pleiteando contra alguém a seu favor. Tá. É um pleito, algo que você precisa, né, teoricamente, tá lá discutindo judicialmente a seu favor, pensando no ativo. Já o passivo, o conceito é ao contrário, quando alguém está pleiteando algo contra você. Entendi. Tá? Perfeito. Então, vale a pena ressaltar, né, que esse assunto de contingência, seja ativo ou passivo, ele pode ter três naturezas. Um de natureza civil, você pode estar ali pleiteando algo contra algum cliente, né, contra algum fornecedor, contra alguma pessoa. Então, de natureza civil. De natureza tributária, você pode estar pleiteando receber o imposto de volta do governo, que você pagou a mais, ou o governo está te cobrando a mais. Né? Então, civil, tributária e trabalhista. Tá? Esses são os principais. Ah, podem ter outros? Pode ter situações de natureza ambiental. Agora, ô Barbosa, vamos explicar para os nossos seguidores aqui por que esse tema é importante para a contabilidade, né? Porque muita gente pode ter dúvida em relação a reconhecimento contábil, sendo que esse assunto normalmente ele ainda está sendo tratado judicialmente. Ou seja, ainda não tem uma definição, né? Por que eu tenho que falar disso na contabilidade? Então, primeiro que assim, a contabilidade ela é o ponto de partida para as decisões. E ela tem que, de certa medida, ajudar, né, quem vai olhar para o balanço da empresa, para a demonstração de resultado, a tentar prever o futuro. Então, se é uma coisa futura, nesse aspecto, a norma vai ajudar a nos orientar quando a gente tem que contabilizar, quando não deveria, ou quando só a gente deveria ter alguma divulgação. Entendi. Então, por isso que ele é importante. Não é que ele ainda não foi batido o martelo, não é por isso que ele não possa ter reflexo na contabilidade, né? Isso. Agora, vamos falar, então, sobre ativos contingentes, né? Vamos dar um exemplo para a turma ficar mais Então, ó, vamos pensar assim, familiarizada? familiarizado. Um exemplo que a gente poderia utilizar de um ativo contingente, de fato, a gente pode dizer assim, ó, quando uma empresa tem lá uma situação que ela está pleiteando receber do governo algum tributo que ela pagou, na sua perspectiva, pagou a mais além do que deveria. Porque a regra tributária tem lá um conceito em que a empresa discorda daquele conceito. Então ela foi lá e pleiteou junto ao governo a possibilidade de receber esse dinheiro de volta, tá? Então por isso que é um ativo.
Tá, perfeito. Mas vamos explicar para a turma, então, quando eu posso ou não reconhecer esse ativo? Opa, então vamos lá. A norma, ela é bem clara nesse aspecto. Falou de ativo contingente, você não pode registrar. Se é algo que está em discussão, né, na esfera judicial, a norma proíbe o reconhecimento. Vamos imaginar, vamos tentar explicar para a turma por que que ela proíbe de reconhecer um ativo contingente e um passivo ela permite, em dados aspectos, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente olha para o aspecto de ativo, significa trazê-la já uma entrada efetiva de caixa. Perfeito. Então, como é que eu posso estar ainda discutindo algo que ainda não há uma pacificação sobre a perspectiva jurídica, né? Quando a gente olha, vou ter que usar alguns termos jurídicos aqui, Uhum. né? Quando a gente olha do ponto de vista jurídico, o assunto não transitou em julgado, né? Significa que o processo não cumpriu ali todos os seus requisitos e o juiz não determinou qual é o desfecho final dele. Então, enquanto isso não acontecer, não é possível ter certeza que aquele dinheiro vai entrar para o caixa da empresa. E se o papel, né? Acho que teve um podcast que a gente até discutiu falou de conceito de ativo. E aqui vale a Sim, pena voltar. Um ativo tem que gerar caixa. tem que gerar caixa. Ué, Então, puxa, se eu tenho uma incerteza, então, né? Porque a norma, ela trata um ativo e um passivo contingente como algo que é decorrente de um fato passado, né? Ou seja, aconteceu algo, que eu tenho um- uma mensuração atual, né? Eu consigo mensurar, mas a diferença de um passivo, já de uma dívida certa, líquida e certa, é que eu ainda não sei quando eu vou pagar, certo? E não sei se vou receber. Né? Então, por isso que a norma, ela já fala assim, olha, ativo você não vai reconhecer, não. Então você só. exceto se tiver transitado em julgado. Isso, mas aí o que acontece? Deixou de ser ativo contingente. Quando você tem certeza que você vai receber algo, né? Ele perdeu essa característica de ser contingente. Perfeito, Tá? perfeito. Então, falando do ativo, esse é o principal aspecto. Não reconheço enquanto ainda estiver lá na esfera Na briga. na briga. O juiz pacificou, né? Aí tem um outro aspecto. Pacificou, ele decidiu que você tem direito a receber. Agora a outra pergunta é: o governo vai te pagar? Há uma expectativa de que isso vai se tornar caixa? Até na norma usa a palavra lá virtualmente, né? Líquido e certo, né? No sentido de que aquele recurso ele vai de fato entrar no teu bolso. Se Perfeito. ele precisa entrar. Então, veja que pro ativo a gente é muito mais, vamos chamar assim, mais rigoroso, tá? Eu diria o seguinte, a norma, até muita gente gosta de usar a palavra conservadorismo, eu prefiro usar rigoroso, porque o conservadorismo na contabilidade a gente deveria deixar de lado, deixar esse conceito de lado. Perfeito. Então, é muito mais rigoroso. Então, poxa vida, eu tenho que ter certeza, transitou em julgado e aquele dinheiro vai efetivamente se tornar caixa da Perfeito. empresa. Legal. Ô, Barbosa, agora vamos falar então sobre um caso de um passivo contingente. Então, a principal diferença do passivo contingente e de um passivo é que o passivo eu ainda não tenho a certeza de quando eu devo pagar. Seria isso? A gente pode ir, em certa Passivo medida, pode contingente, ser né? contingente, a gente pode ir, em certa medida, pensando o seguinte, ó, de fato, antes da gente entrar na norma, é importante a gente pensar em algumas características do que é um passivo. Então vamos pensar assim, ó. Um passivo, como você tinha mencionado, é um ativo, ele decorre de um evento passado. Perfeito. Então, o passivo tem que ter acontecido alguma coisa no passado. Eu tenho que ter um valor, né? E tem que ter a probabilidade de saída de caixa, De caixa. ela tem que ser uma eminente, e tem que ter um terceiro, uma parte beneficiária daquele valor. Então, eu tenho 4 características de um passivo. Agora, o que difere um passivo de um passivo contingente? É o fato
de um passivo não está numa discussão, vamos chamar assim, numa esfera judicial. Tá? Então, o passivo ele pode ter sido uma transação comercial. Eu peguei emprestado dinheiro no banco, eu comprei a prazo, né? Eu estou devendo um salário do mês para o meu funcionário, né? No final do ano eu tenho que pagar férias, eu tenho que pagar 13º. Então eu vou constituindo ali as minhas obrigações, tá? Então, já quando a gente usa a figura de provisão, né, ou passivo contingente, nós vamos pensar mais um aspecto de provisão. Algo que vai acontecer que eu não tenho tão certo o valor ou tão certo a data, mas existe a probabilidade de ter a saída de caixa. Perfeito. Legal. Vamos dar um exemplo claro? Você comentou que tem três aí, Três naturezas, né? três naturezas. Vamos dar um exemplo de uma contingência, né, trabalhista, para a turma entender? Então, vamos lá. Para dar o exemplo, é interessante também agora a gente usar, né, um relatório de um advogado. Legal. Tá. Então, vamos imaginar que aí tenha um ex-funcionário na empresa, que ele trabalhou um período, 1 ano, 2 anos, né, pela empresa, aí ele saiu. E saiu e fez um pleito na Justiça Trabalhista, dizendo o seguinte: olha, eu trabalhei e não recebi hora extra. Então eu tenho direito. Então ele guardou lá suas evidências, né? E entrou com o processo. O advogado precisa olhar para aquele processo e pensar o seguinte: poxa vida, esse funcionário, né, realmente tem direito a isso? Aí ele vai fazer a sua avaliação. Então, nós contadores, normalmente a gente pede para os advogados definir qual que é a probabilidade daquele processo trabalhista efetivamente representar no futuro uma saída de caixa. Então, e aí tem algumas classificações entre remoto, significa que não há possibilidade de ter saída de caixa, a empresa não Ou vai ter. seja, o cara que está fazendo o pleito ali está viajando. Tá Seria viajando. isso. Tá viajando. Numa linguagem mais simplista, é exatamente essa. É bem legal o seu exemplo que você falou. Pô, o cara tá viajando, remoto. Ou é possível? Opa, pera lá. Ou seja, Existe a possibilidade. vai Tá dar no meio do caminho. discussão isso A aí. discussão tá no meio do caminho. E aí é provável. Então veja que, na perspectiva contábil, a gente requer a ajuda dos advogados e eles precisam classificar os processos nessas 3 categorias: remoto, possível e provável. Puxa, Jeff, então nós falamos aqui sobre identificar, né, a contingência, e vamos falar sobre mensuração, né? Como mensurar esse valor, O né? valor. Como é que ele vai atribuir o valor? Veja. Aí, novamente, a gente vai precisar Do apoio técnico. do apoio técnico. Então, o advogado, ele vai olhar para esse processo trabalhista e ele vai estimar qual é o valor provável, valor provável a ser pago, né? Ele fez ali uma estimativa. Aí a gente vai olhar, pensar o seguinte, né? Definir o valor. Agora, talvez seja a próxima questão aí, que é a questão do reconhecimento, né? Perfeito, é isso aí. Então eu penso assim, ó, o que a norma orienta? Eu tenho que ter o relatório do advogado, o Uhum. advogado classificou aquele risco, então veja, risco numa coluna, remoto, possível ou provável, e o advogado fez na sua melhor estimativa, porque o cara é especialista nesse assunto, né? O advogado, tem um monte de cara, escritórios de advocacia que são especialistas, então ele tem a capacidade de determinar o valor. Em alguns momentos, o advogado até pede apoio de contadores para calcular, né, os valores, né? Então lá um advogado requisita lá um apoio técnico de um contador e definir o valor. Ponto. Tudo isso vai estar lá no relatório do advogado.
Aí, com base nessa informação, você vai começar a olhar, poxa vida, tem lá o valor e tem a probabilidade de risco. O que eu devo reconhecer? Eu só devo reconhecer a contingência quando ela estiver classificada como provável. Então, veja que agora, quando a gente olha para o conceito de passivo, que a gente tinha falado lá, que ele tem 4 características, né? E uma delas é a liquidação provável. Opa, então aquele passivo contingente ganhou uma característica de passivo, que agora eu tenho que registrá-lo. Tenho que registrar. Agora, e o remoto? Veja, Não vai para contabilidade? não, como, vou brincar contigo assim, do ponto de vista de catalogação de dados, ele vai, tá? Estou lá, Ele deve ir para contabilidade, porque o advogado ele tem que enviar para a enviar o relatório e o informar relatório de todos os de processos, todo. certo? Ele Perfeito. vai. Mas não é requerido O o reconhecimento, reconhecimento. Por quê? Porque é remoto. porque é remoto. Perfeito. Hum. Ou seja, você não tem expectativa de saída de recurso, não há o que devo, se- não há o que se reconhecer no passivo. Mas tem alguns processos desses daí que o advogado vai colocar como possível, certo? E é- Como que nós vamos tratar isso na contabilidade? Então, aí nesse cenário, quando é possível, a gente deveria. Ela está no meio do caminho, veja. Remoto, possível e depois o provável. No possível, há uma necessidade de chamar a atenção de quem vai usar as informações contábeis sobre o risco desse processo se tornar lá na frente uma saída de caixa. Então, o que a norma pede? Divulgue para o mercado qual é o tamanho desses processos, né? Uhum. Qual é o pleito? Eu tenho que criar uma nota explicativa para que o mercado possa compreender o tipo de problema que está acontecendo. E para que o mercado possa entender também um processo que pode virar provável, né? Perfeito. Ou seja, ele é possível na melhor estimativa do consultor jurídico naquele momento, Isso. mas ele pode ser alterado, né? Pode, porque uma questão processual, ele vai ter várias fases, outros elementos podem vir à tona e que podem mudar substancialmente a avaliação de risco do advogado sobre aquele processo. Vamos imaginar que você assumiu a cadeira de contador de uma companhia, né, hoje, está lá examinando todas as rúbricas. O que você faria em relação a essa rúbrica de provisão para contingências? Bom, a primeira dica, né, ou a primeira coisa que eu faria, né, estaria relacionado a, eu pediria um apoio dos advogados, pegava os relatórios e organizaria essas informações, né, como eu comentei no começo, esses processos ele tem uma natureza civil, tributária ou trabalhista e organizaria os dados para saber o que está por trás de cada uma das naturezas, quais são os processos que estão ali, Perfeito. tá? E organizando esse relatório, eu passaria a olhar para ver se a somatória do valor em risco, veja aqui é importante até chamar a atenção assim, ó, muitas vezes os processos têm um valor da causa, né? E o valor da causa normalmente é utilizado para precificar as custas judiciais. E não necessariamente significa o tamanho do risco ou o tamanho do benefício que a empresa está ali pleiteando. Então, qual que é o valor em risco? Ok, quantifiquei. Aí agora eu vou quebrar e avaliar esses dados de acordo com as probabilidades. Provável, possível e remota. E olhar para ver se aquilo que está contabilizado está efetivamente igual ao valor daquilo que é provável. Perfeito. Tá? Esse é o caminho. Parece simples, mas na prática dá muita discussão isso aí, né, cara? Porque o, o advogado, ele não tem, ele não conhece da norma contábil, né? Assim, Não. então, ele muitas vezes ele responde para o contador, né? Ele passa essa informação para o contador, mas o contador ele precisa sentar do lado do advogado para
ter essa melhor informação, para ter essa melhor estimativa, porque não é o contador não sabe muitas vezes perdão, o advogado não sabe o que o contador vai fazer com aquela informação muitas Perfeito. vezes, né? Então, e é legal você tocar nesse ponto, porque há uma necessidade aí de uma troca de informações dos dois lados. Seja o contador compreendendo melhor a fase do processo, entendendo o pleito que está sendo feito ali, seja a favor ou contra a empresa, e o advogado, na sua perspectiva, olhar os efeitos que isso pode causar no balanço da empresa, né, de acordo com a classificação. Porque se a gente olhar de alguma forma enviesado para esse assunto, a gente pode ter alguns problemas. Então, é fato que para um advogado ele vai falar que vou ganhar todos os processos. Que é advogado que vai... Agora, não é uma questão de ganhar, né? É uma questão de avaliação de risco, Perfeito. tá? E porque mesmo o advogado, diante de um processo, às vezes ele, sabendo ali que a empresa cometeu algum engano, né, tem o papel do advogado de tentar diminuir o tamanho da saída de caixa. Então ele tem um papel relevante, mesmo numa situação em que o desfecho não foi favorável para a empresa. Mas se, poxa vida, ele teve a habilidade, a competência, né, de buscar elementos que trouxe uma redução de valor, ele também tem um mérito. Perfeito. Então, seguindo aquele rito contábil de fazer a identificação, fazer a mensuração, o reconhecimento e depois a divulgação, nós falamos aqui, né, de sentar com os consultores jurídicos. Na prática é isso que acontece, né? O contador ele deve sentar com os advogados e buscar essas informações, pedir essas informações de processos, de risco, né, probabilidade de risco e os valores, né, para que ele possa saber ali o que ele deve reconhecer contabilmente ou não. Perfeito. Então isso é relevante. Veja, é um trabalho de equipe, né? O contador precisa sair da sala dele. Com certeza. Ele vai precisar ir lá no departamento jurídico. Vai precisar sair. Senão não sai o negócio, né? Definitivamente não sai. Não, porque o advogado tem as demandas dele, o contador precisa ir lá e buscar. Agora, como você foi lá e fez todo esse wrap-up de informações aí e identificou lá um valor que não está na contabilidade. A contabilidade nunca reconheceu uma provisão para contingências, né? Como que você vai reconhecer, Barbosa, lá na contabilidade? Vamos imaginar que deu 1 milhão de processos prováveis de perda, né? Independente da natureza ali, você tem 1 milhãozinho. Então, vamos pensar nos assuntos, né? Até pelas naturezas e pensar na contabilização, porque a tua pergunta me faz refletir e pensar o seguinte, que eu tenho, de maneira geral, né, eu tenho que dar um tratamento contábil. Quer dizer que eu vou reconhecer um passivo, né, um aumento de passivo e dar um efeito lá no resultado. É isso. Mas de maneira bem simplista. Vou debitar o resultado em função de uma despesa e creditar o passivo. Mas é relevante a gente entender a natureza e entender as implicações. Porque, pegando um exemplo de um processo trabalhista, tenho lá inúmeros processos trabalhistas na empresa. Os funcionários trabalhavam onde? Em que área? Era funcionário da área industrial? Então, pera lá. Uma parcela desse processo, desse risco, deveria estar lá no custo. Não, funcionário da área administrativa. Não deveria estar na despesa. Perfeito. Profissional da área de comercial. Então, despesa comercial. Então, eu tenho que ter um certo cuidado para saber qual é a natureza da despesa e fazer a contabilização da melhor maneira possível. Perfeito. Legal. Então, o contador, ele fez esse reconhecimento e aí bateu lá no balanço, o resultado diminuiu, certo? Ele debitou despesa ou custo, ou seja, afetou o lucro. Isso mesmo. E quando você, que agora é o contador dessa cadeira que nós estamos falando aí, você chegou para apresentar o balanço lá no final do mês para os sócios,
os sócios quase caíram da cadeira, porque, poxa, nós tínhamos um resultado aqui com um contador antigo, mudou, chegou o rapaz aqui e está trazendo um baita de um prejuízo, né? É, Eles vão dizer assim, poxa, mas por que que você reconheceu? Você vai explicar, olha, nós tivemos de reconhecer uma perda aqui por conta de contingências. Eles vão dizer, pô, mas esse processo aí eu nem paguei ainda. Por que que você já está jogando na contabilidade, Jefferson? então, baseado na expectativa e no risco, né, e foi ali qualificado pelo advogado, há um risco de saída, então eu tenho que reconhecer. Perfeito. E porque aquela estimativa, a melhor estimativa é daquele período, né? Aquele processo está acontecendo naquele período. O melhor dos mundos é que você reconheça essa provisão para contingência naquele exercício que aconteceu todo o processo, né? Porque senão, ô Jefferson, eu estou reconhecendo se eu for reconhecer pelo caixa, né, pelo pagamento, eu posso estar prejudicando outro sócio. Um sócio que nem estava na empresa quando o processo aconteceu. Não, olha que legal você falar nisso, né? Porque assim, aí tem uma discussão natural do regime de caixa e do regime de competência. Qual o poder informacional de cada um? Eu diria assim que é distinto. São informações que a gente tem que olhar de maneira separada, né? E para poder coordenar todo esse aspecto de reconhecimento. Tá? Então, a Uhum. gente precisa ter clareza ali quando que as coisas estão se materializando para poder fazer o reconhecimento certo. Poxa, então a gente aprendeu até agora que um ativo não contingente a gente não pode reconhecer. E o passivo contingente, quando que eu devo reconhecer? Então a gente cravou que deveria ser quando é provável. Quando é possível, eu só deveria divulgar. Só divulgar. E quando é remoto, não há nenhuma necessidade. E aqui eu queria fazer só um adendo. Além dessas classificações, a gente também pode ter uma que é o seguinte: eu posso ter uma situação provável, mas infelizmente eu não consigo mensurar o valor. Puxa, isso acontece? Pode acontecer, Pode pode, acontecer. pode, pode Perfeito. acontecer. Aí, nesse cenário, eu vou só divulgar em nota explicativa, que tem um processo, mas que a empresa tem uma dificuldade enorme de determinar o valor. Entendi. Legal. Agora, o Jefferson, então você comentou que aquele processo que ele é possível, ele não é reconhecido na contabilidade, ou seja, ele não vai afetar o resultado, mas eu devo divulgá-lo, né? É, o remoto eu devo divulgar também em nota explicativa ou não? O remoto no passivo, não. Não tem Não tem necessidade. necessidade. Perfeito. Agora, o provável. Então, eu devo divulgar, nós estamos falando agora de divulgação, devo fazer isso para os possíveis e os prováveis. Eu também devo divulgar, além de contabilizar lá no Não. passivo e no Tanto resultado? possível quanto provável você tem que divulgar a natureza deles. Perfeito. O que que Porque, eu vou divulgar? O que que eu vou colocar lá na então, nota explicativa? a empresa deveria dar um resumo principal do processo. Como é que ele está indo? Como é que tá, qual que é o pleito? Que fase que está da discussão? Para ajudar quem está olhando para aquele dado a entender assim, não, puxa vida, isso aqui eu penso que vai ter problema. Porque está lá divulgado a natureza, né? E às vezes a empresa fechou o balanço num determinado período e está ali, já apareceu uma informação mais recente do ponto de vista de resultado ou da discussão do Agora, processo. agora vamos imaginar que dentro daqueles processos que você estava conversando com o advogado, existem alguns de natureza legal, ou seja, o corpo jurídico da empresa ele está questionando algo que está na lei. Vamos dar um exemplo aqui? Puxa, eu estou questionando FGTS, mas FGTS está na lei, eu devo recolher, né? Então isso aí não é o que a gente chama de obrigação legal, né? Como que eu devo tratar esses casos? Ele tem Então, o ó, mesmo tratamento da contingência ou não? eu diria o seguinte, quando trata-se de uma obrigação legal, eu tenho que reconhecer. Não tem o que falar, né? Não, não tem. Ah, é provável. O advogado vai dizer que é provável, tá? Cara, mas
é obrigação legal, né? A lei já fala, o que você pode questionar é alguma coisa em relação a cálculo, mas eu não tenho que ponderar o reconhecimento contábil, eu devo reconhecer esse Deve, passivo, deve, certo? certo. Perfeito. E é bem isso, é assim. A gente vai se deparar com várias situações interessantes no dia a dia das empresas e que vão nos remeter à necessidade de reconhecer. Então, veja, às vezes a empresa foi lá e entrou numa discussão de natureza trabalhista e teve que adiantar para alguém, ou para conta do processo judicial. Teve que fazer um depósito judicial. Opa! Hum, mas é um ativo contingente eu não devo reconhecer, então, mas na verdade eu tenho que reconhecer a obrigação. Se eu já fui taxativo ali, já recebi uma taxação de que eu tenho que pagar, então, opa, a gente tem que ir com cuidado nesse tema. Legal. Ô Jefferson, vamos caminhando aqui para concluir sobre esse assunto aí. É, cara, no dia a dia ali do auditor, né? Porque nós falamos do contador. Como que funciona o auditor? O que que ele faz em relação a essas informações de contingência? Porque nem sempre essa informação vai estar na contabilidade, Perfeito. né? Como ele deve proceder para auditar possíveis contingências? Então, olha, o caminho da auditoria, pegando as técnicas de auditoria, uma técnica muito comum é a confirmação. Confirmação, Confirmação. a famosa circularização. Circularização. Então, ó, olha, são nomes aí que a gente pode utilizar. Confirmação, circularização, ou seja, o auditor, ele solicita para o advogado, né, envia uma carta para ele, um e-mail registrado tecnológico, né, que permita, né, o advogado ser endereçado e ele dar uma resposta sobre os processos trabalhistas que estão sob a sua tutela. Pô, isso é comum, então, né? Opa, É comum. altamente comum. Então, o auditor ele vai requerer, né, para a empresa que ela faça uma solicitação aos consultores jurídicos, que eles enviem direto ao auditor, certo? Isso Todas mesmo. essas informações e o auditor ele vai ali, de certa forma, tabular, fazer o papel de trabalho dele para saber o que é processo de natureza ativa, passiva, o que é civil, trabalhista, tributário e, naturalmente, o que é perda provável, possível e remota. Você vê que interessante você perguntar agora, né? Quando você perguntou no começo sobre o contador, o que ele deveria fazer, ele deveria fazer algo semelhante ao Semelhante. que o auditor tem que fazer. Perfeito. Eu tenho que receber as informações dos advogados para poder avaliar se esses processos ou quais processos deveriam ter um reconhecimento na Inclusive, contabilidade. sentar com o advogado, né? O auditor, ele deve pedir essa reunião, né? Ele deve pedir essa comunicação com o advogado para entender, porque é comum, né? A gente sabe que no dia a dia da auditoria pode acontecer de um processo muito parecido com o outro ter sido classificado de formas distintas, né? Então você questiona o advogado, ele diz, olha, de fato aqui eu preciso corrigir. Então, não é que passa, porque o dia a dia ali do advogado, ele tem uma série de processos para administrar. Cabe ao contador e ao auditor, quando a empresa tem o trabalho de auditoria, fazer essa ponte com o advogado, né? É bom a gente pensar bem nesse assunto, porque assim, ó, pode criar algumas barreiras, né, naturais. Sim. Seja do contador pensando que não tem necessidade de fazer essa indagação, esse questionamento, seja o advogado dizendo, putz, por que eu tenho que responder isso aqui para o contador? É porque num dado momento ali do ano, no começo, principalmente do ano, né, o advogado ele responde muita circularização, né, dependendo do escritório ali, se ele tem muitos clientes auditados, ele vai vai ter esse desafio, né? Vai ter. E o auditor, ele
Então, se ele identifica que tem esse tipo de contingência não reconhecida, ele precisa solicitar o ajuste, né? Perfeito. Então, ó, ele vai receber as informações dos advogados, vai tabular os dados, olhar para as classificações de risco e comparar com saldos contábeis. Ele vai às vezes perceber que está faltando provisão a ser feita lá no passivo e que precisaria ter todo esse cuidado também de divulgação. Perfeito. Legal. Bacana. Ô Jefferson, tem mais algum assunto que relacionado ao CPC 25 nós tenhamos de passar para a turma? Tem um aspecto curioso que a gente pode dizer assim, ó. Quando a gente está olhando as classificações, né, então a gente falou das tradicionais. Provável, possível e remoto. E demos uma abordagem. Então, o provável a gente reconhece, dá destaque em nota explicativa. O possível, eu não tenho que reconhecer nada, só dou destaque para a nota explicativa. E o remoto, não preciso fazer nada. Mas a norma também chama a atenção ao seguinte: pode haver situações em que seja provável, entretanto, não se tem a capacidade técnica de definir o valor. E aí, o que a gente faz nesse cenário? Eu só divulgo em nota, não consigo contabilizar, não sei qual que é o valor. Não tem como mensurar, né? Então, alguns de vocês aqui que estão nos ouvindo, de certa forma, irão passar por essas circunstâncias em algum momento. Perfeito. Legal. É isso. Jefferson, show de bola. Quero te agradecer e agradecer aos nossos seguidores. Como que o pessoal te acha Olha, hoje, né, nas redes sociais? Nas redes sociais. Tem 2 redes sociais aí que a gente está participando de uma maneira mais ativa, né? O LinkedIn, tá? E o pessoal tá lá como Jefferson Barbosa. E o pessoal também pode me encontrar no Instagram lá, Prof. Jefferson Barbosa. Legal, Tá bom? bacana. E você, como é que o pessoal te encontra? O pessoal também me encontra no LinkedIn como Alexandre Ferretti, no Instagram como Ferretti Evolução. E esse podcast, ele é patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria. E a Evolução, ela também está no Instagram, né, como Auditoria e Evolução, tá? No LinkedIn. E eu acho que é isso aí. É isso aí, meu amigo. E eu queria pedir para que você, que gosta desse conteúdo, se você tem interesse em patrocinar esse conteúdo do Contabilidade no Ar, sinta-se à vontade, pode entrar em contato conosco, né? Você também, se ficou alguma dúvida, pode mandar um direct lá para a gente que nós vamos te ajudar, né? Então, Jefferson, obrigado. Reforçando, esse podcast, ele é patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria, porque não existe acaso no mundo dos negócios. Hein, pessoal? Valeu, Abraço. pessoal. Até o próximo episódio.